Esse vídeo é pra você que gosta muito de suspense, thriller, mistério, horror, ficção científica, porque vou trazer aqui pra você várias criaturas de diversos livros. Zumbi, vampiro, alienígena, bruxa, várias criaturas como essas que tem em vários livros, e vou trazer em quais livros elas estão. Eu tava pesquisando pra mim isso, procurando livros que tivessem essas criaturas, né? E aí eu falei, poxa, seria legal fazer um vídeo sobre esse, que aí eu ajudaria as pessoas que também tem essa curiosidade que eu fico procurando também livros com personagens assim. Então acho que vai ser bem legal aí. Então se você gosta, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque aí você me motiva a fazer mais vídeos aqui pro canal, tá bom? Aqui embaixo também tem vários links pra você dar uma olhada. Tem link do podcast, tem link também do Telegram, do grupo nosso, e também das redes sociais. Então você vai ser muito bem-vindo em qualquer link que você clicar. Bom, vamos lá. Eu gosto muito dessa criatura aqui, porque eu sempre procuro temas, procuro filmes, tudo que envolva essa criatura já faz um tempo. E ano passado eu tive uma experiência muito boa. Se você acompanha o canal aqui, você já sabe que eu estou falando dos vampiros. Eu gosto muito de livros, de histórias, de filmes e séries que tem os personagens. Só que aí, tipo, tem aquela questão. Acho que acabou se banalizando muito. Acho que dos 2009 pra cá, depois de Crepúsculo, tudo que envolveu esses personagens, eu acho que acabou ficando muito banalizado. Ficou grotesco, ficou ruim mesmo, entendeu? E aí, o ano passado, eu tava procurando livros com essa temática, né? E eu cheguei a encontrar alguns, não li todos, mas teve um que me marcou bastante, que foi o que eu falei. Se você acompanha o canal, você já deve saber que foi Drácula, de Bram Stoker. Foi uma experiência muito boa, é um classicão do horror gótico e é muito, muito bom. Então, se você ainda não leu, eu super indico. Não é difícil como as pessoas imaginam, como eu imaginava, não é difícil, não é uma literatura complicada. Então, você consegue ler de boa e você se apega muito, você fica muito curioso, porque é um livro de fofoca, né? Então, a história de Drácula é sobre o próprio Drácula mesmo e um grupo de amigos aí que tenta combater esse ser que anda lá pela Inglaterra vitoriana, causando terror na população. Outro livro que tem vampiros, você já deve saber, talvez é Salem, do Stephen King. Só que naquela pegada do Stephen King que você já deve conhecer, uma coisa mais devagar, mais lenta, mais é aquela coisa de uma cidade pequena que surgem coisas sobrenaturais, estranhas, a população começa a ficar doente, começa a acontecer umas coisas muito estranhas. Então, você já sabe o que pode acontecer, né? Então, é outra opção pra você que quer ler sobre vampiros. Salem é um livro muito bom, que na época, antes, esse Salem, no caso agora, é um livro que eles refizeram o título, porque antes eu acho que era A Hora do Vampiro. Tem até um filme também sobre esse livro. Eu não posso deixar de mencionar também um outro livro que é sobre vampiro, mas é muito curioso, porque é de uma forma muito criativa. Inclusive, gravei um vlog sobre essa leitura também, entre outros livros que eu li, mas em específico essa leitura que deve sair agora essa semana ou semana que vem. O vlog de fevereiro foi um dos livros que eu li, foi sobre vampiro, mas é vampiro diferente. O livro se chama Noturno, que é do Guillermo del Toro, com Chuck Hogan. E é um tipo de história de vampiro que é muito curioso. Eu não vou falar muito, senão posso soltar spoilers, mas é muito interessante, porque envolve até uma questão de infestação, de uma maneira muito louca. Inclusive tem até uma série sobre isso, e eu gostei muito dessa leitura. E só o início da história, logo de início assim, um avião, ele é encontrado, ele pousa, na verdade, com os passageiros e tal, porém, depois que ele para, ninguém desce, não desce piloto, não desce passageiro, não desce ninguém, e todo mundo fica meio curioso, por que ninguém desceu? Aí vão chegar perto pra ver, as janelas todas estão fechadas, e passam horas sem ninguém descer. E aí, depois de muitos procedimentos, ligam pro governo, ligam pra polícia, e aí decidem entrar no avião, e no avião todos estão mortos. Todos estão mortos. Agora, como pousar o avião, não se sabe. Enfim, muitas coisas acontecem. Tem uma série sobre esse livro na Star Plus, chamada The Strain. E o último livro, já falei 4 aqui, na verdade eram 3, mas falei 4 livros aqui. E um deles é a Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Esse é um clássico, classicão. Inclusive tem filme, se você não assistiu, assista, é muito bom. E é narrado por um vampiro que se chama Louis. O livro ele retrata a jornada dele, desde a transformação até a busca por respostas sobre a condição que ele tá, enquanto ele é entrevistado por um repórter. É muito interessante isso. É um livro classicão de vampiro também, que se você não leu, tem aí
mais uma opção para você. Agora vamos para uma outra categoria de outra criatura, que são os lobisomens. Tem gente que curte muito histórias com lobisomens e eu trouxe alguns livros para cá de acordo com as minhas pesquisas, com livros que eu li. Vai ser útil para você e para mim, porque tem livro aqui que eu não li. O primeiro é do Stephen King, que sim, Stephen King também tem livros sobre zumbis, né? Do que o Stephen King não fala nos livros dele, né? E o livro se chama Celular, e é uma história que leva o medo da tecnologia e do terrorismo digital até as últimas consequências. De uma hora para outra, os telefones eles se tornam os responsáveis pelo fim do mundo, pelo apocalipse, sabe? Isso porque ele apaga do cérebro de milhões de pessoas qualquer traço de humanidade, deixando no lugar só violência e aquela coisa de ser humano mesmo, e impulsos destrutivos. É um livro pequeno, não é tão grande, então talvez você possa até ler mais rápido do que o comum dos livros do Stephen King. O próximo livro também é um clássico de ficção científica chamado Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. E esse livro também virou filme aí faz muito tempo, com Will Smith, já faz um bom tempo, acho de 2006, 2007, por aí. E a história ela se passa num futuro não muito distante, quando todo mundo é assolado aí por uma impiedosa praga. Aí os homens, as mulheres, as crianças, elas são transformadas em monstros carnívoros. E é no meio desse apocalipse, no meio de um monte de carnificina, de monstros, essas criaturas aí, que sobrevive um único homem, o último homem na Terra praticamente. E aí ele sai caminhando, peregrinando à procura de comida, de abrigo, e ele vive daquela maneira tipo Last of Us, entendeu? Como se ele fosse o último mesmo, enquanto os monstros estão aí só na espreita tentando pegar ele. Agora vamos para uma próxima categoria, que é a categoria dos fantasmas. Se você gosta de livros de fantasmas, eu tenho 3 livrinhos aqui para você já adicionar aí na sua wishlist. E o primeiro é um clássico também, que se chama A Assombração da Casa da Colina, que é da Shirley Jackson, e é um clássico do terror psicológico, onde um grupo de pessoas é convidado para passar um verão aí em uma mansão supostamente assombrada, enfrentando eventos sobrenaturais que vão desafiando aí a sanidade de todo mundo. Esse Assombração da Casa da Colina, eu confesso que eu não li, mas eu tenho na minha wishlist da Amazon, espero em breve adquirir ele. Já o próximo é um livro que acho que inspirou a Residência Hill, a Mansão Bly, acho que foi a Mansão Bly. Se chama A Volta do Parafuso. É um livro que voltou a ser falado aí bastante por causa dessa série. E o livro conta a história de uma governanta que é contratada para cuidar de 2 crianças órfãs em uma mansão isolada. A Mansão Bly, lembrei. Mas logo ela começa a suspeitar aí que a casa é meio que assombrada, começa a aparecer umas aparições sinistras, umas coisas meio loucas. Então, esse livro eu tenho vontade de ler de verdade. Também tá na minha wishlist, só que ele sempre tá com um preço um pouco mais alto. E assim, as pessoas dizem que é um pouco lento, um pouco... Aí eu fico meio assim, eu leio ou não leio. E o terceiro livro sobre fantasmas, esse aí é o clássico do clássico do clássico. Todo mundo já ouviu falar ou no livro, ou o filme, ou já leu, ou já assistiu, que é o Iluminado, do Stephen King. É um romance que conta a história de uma família que acaba se mudando aí num hotel isolado durante o inverno, uma nevasca. E eles vão trabalhar lá como zeladores do hotel. E só que o que acontece? Eles acabam descobrindo que o local aí tem uma história meio sombria, com os espíritos malignos, umas coisas bem macabras. A quinta categoria é dos demônios. E o primeiro livro vem, óbvio, do Exorcista, do William Peter Blatty, que conta a história de uma atriz aí que suspeita que a filha dela tá possuída por uma entidade demoníaca. Aí ela busca a ajuda de 2 padres para realizar o exorcismo e salvar a menina, mas aí a gente já sabe no que vai dar. Vamos agora para o livro chamado Legião, de William Peter Blatty também, que é tipo uma sequência do Exorcista, como se fosse uma continuação, e aí ele segue o detetive Kinderman, enquanto ele investiga uma série de assassinatos que parecem ter ligação com o exorcismo realizado anos antes. Então aí é pra você que já leu um, sem engata logo no outro. E também tem o Ritual, do Adam Neville. Conta a história de um grupo de amigos que eles decidiram dar uma caminhada na floresta. Aí eles acabam descobrindo que eles estão sendo perseguidos aí por uma presença demoníaca que habita na região. Me lembra muito a Bruxa de Blair. Já falando em bruxa, vamos falar da sexta categoria, que é das bruxas, livros que tem bruxa. E o primeiro aí é As Bruxas de Eastwick, do John Updike. Acho que é assim, Updike ou Updike, não sei, acho que é Updike. Ele conta a história de 3 mulheres solteiras em uma pequena cidade que começa a descobrir os poderes sobrenaturais aí, depois que um estranho misterioso chega na cidade. É uma história assim, bem semelhante a uma outra. Quando você começa a ler várias histórias com essas coisas, sempre tem... É sempre uma cidade pequena, sempre uma cidade pequena. Vamos continuar com os clássicos e a gente tem aqui A Hora das Bruxas, da Anne Rice,
que aí já é uma saga bem já conhecida, né? Muita gente fala desse livro e tem bastante tempo já, que fala da história da família Mayfair, que tem uns segredos sombrios e poderes sobrenaturais se misturando aí ao longo dos séculos. Quando uma cirurgiã descobre a ligação que tem com a linhagem de bruxas, ela é arrastada para o mundo de magia, mistério e perigo. Daí ela conhece um cara lá, um arquiteto, e aí eles desvendam os segredos do passado da família, enfrentando aí forças sobrenaturais e desafiando também o destino dos dois. Já o terceiro livro sobre bruxa, aí hoje eu vou falar de um livro mais assim, de agora, que tá todo mundo falando, que é sucesso no TikTok. Se chama Circe, ou Circe. Esse livro é da Madeleine Miller e ele é baseado na mitologia grega, e o livro conta a história de Circe, ou Circe, uma bruxa imortal e filha de Hélio que se vê banida para uma ilha deserta, onde ela desenvolve aí os superpoderes mágicos e encontra o seu destino. Gente, o meu gato tá miando, então se você estiver ouvindo no fundo um gato miando, não é nada que você tá ouvindo a mais aí, coisas, é meu gato. Calma que já tá acabando. Vamos agora pros monstros Lovecraftianos, é assim que você fala? Você que gosta de terror, dessas coisas assim, você deve saber que o Lovecraft, ele é um autor de muitos livros de ficção científica, de monstros, de coisas alienígenas, de criaturas bem estranhas, de muitos e muitos anos atrás, né? E o primeiro livro dele aqui é um livro que é até difícil falar, todo mundo tem, acho que muita gente tem dificuldade em falar sobre esse livro, que é o chamado de Cthulhu. Esse aí é um conto que introduz aí o icônico Cthulhu, que é uma entidade cósmica adormecida nas profundezas do oceano, cujo despertar traria destruição à humanidade. Eu acho muito legal essa temática. Talvez seja parente do Godzilla ou do Kraken, é uma brincadeira. Mas eu tenho vontade de ler esse aí. Eu já li algo parecido, eu não lembro o que era, mas que tinha algo mencionando isso aí. Tem um segundo livro aqui que se chama A Cor que Caiu do Espaço. Esse livro eu já li, é um livro muito bom também, tem até filme. Anakin, não! Gente, eu tive que chamar meu gato, porque ele não tava deixando eu falar, porque ele quer sair daqui e eu não vou deixar agora. Né, filho? Vamos lá, esse A Cor que Caiu do Espaço, ele conta a história de um meteorito aí que ele cai numa fazenda. Aí uma família e tudo ao redor ali começam a meio que sofrer algumas mutações, umas influências pela coisa que caiu. Uma coisa alienígena, a gente sabe o que é. Tem um filme muito legal também, mas óbvio, o livro é bem melhor. Agora temos a última categoria, e não a menos importante, porque eu gosto muito, principalmente de filme com essa temática, que é a categoria dos seres extraterrestres malignos que vão invadindo a Terra, coisas assim. E o primeiro livro é A Guerra dos Mundos, que tem o filme também, é uma ficção científica maravilhoso, do H.G. Wells. E esse livro é um dos primeiros que falam sobre a invasão alienígena. E como esse filme é muito famoso, então a gente sabe mais ou menos o que é, né? Que a Terra é atacada por seres e tal. É muito interessante essa história, tanto o filme quanto o livro, então vale super a pena. Já o segundo livro aqui da lista, ele é um livro que eu não li, mas depois que eu li a sinopse, eu fiquei muito interessado, até porque é uma literatura chinesa de invasão alienígena, e não é do Godzilla. O livro se chama O Problema dos Três Corpos, do autor Cixin Liu, acho que é esse o nome. A história ela vai se desenrolando em meio a uma narrativa muito complexa, que mistura aí ciência, história e filosofia. Olha que chique. Quando alguns cientistas chineses eles começam a perceber aí sinais do espaço, e eles vão desencadeando um monte de eventos aí que leva a humanidade num encontro com uma civilização alienígena. Em um jogo de xadrez cósmicos, os destinos da Terra e do universo estão em jogo, enquanto os personagens lutam para decifrar os mistérios por trás do problema dos três corpos. Agora, que três corpos são esses? Mas vamos lá, agora, por último, o último livro aqui dessa categoria de extraterrestres malignos. O livro é chamado O Fim da Infância, do Arthur Clarke. Esse livro aí você talvez já tenha ouvido falar, porque é uma ficção científica muito famosa. E ele fala de uma história de uma raça alienígena aí que invade a Terra, que se chama Os Senhores. E eles trazem uns avanços tecnológicos aí para a paz mundial. Achei interessante. Mas aí, enquanto a humanidade vai prosperando de acordo com a orientação deles, aí começam a questionar aí o verdadeiro propósito por trás da presença desses alienígenas e os mistérios por trás da sua aparente benevolência. Aparente, né? Aí, à medida que a história vai acontecendo, né, algumas coisas vão ser reveladas, uns mistérios, e aí leva a humanidade a um autoconhecimento, uma transformação aí que redefine eles para entender, ter uma compreensão melhor do universo. Achei bem interessante. É um livro que tava na minha lista um tempo atrás e eu acabei trocando ele pelo O Fim da Eternidade. Mas eu fiquei curioso, eu quero ler esse livro também. Bom, é isso, gente. Trouxe muitas coisas aí pra você. Se você gosta, se você curtiu
curtiu, você comenta aqui embaixo qual livro você já leu ou qual você se interessou depois desse vídeo. E a gente vai conversando mais aqui nos comentários. Eu fiquei bem interessado, essa lista me ajudou muito. Na verdade, esse vídeo veio por causa dessa pesquisa que eu fiz pra mim. E aí eu falei, por que não fazer vídeo? E eu acho que vai ajudar muito você em casa. Então, assim, se te ajudou, se esse vídeo foi legal, interessante, foi um conteúdo a mais pra você, curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, curte o vídeo, porque vai me ajudar muito, vai entregar para outras pessoas e vai me motivar a continuar trazendo esse vídeo aqui pra você. É isso, eu espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!